Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui a esses vídeos. É a continuação de um vídeo que anterior, a qual eu falo sobre a revelação que o Senhor me deu dos 30 milhões de pessoas salvas, que é o número de salvos nesse momento dessa nossa geração, que é pouquíssimo. Então, quem não assistiu o outro vídeo, vai lá, assiste. E depois vem assistir esse para você compreender qual é o sentido do vídeo. Porque o sentido desses vídeos é trazer a você que está ouvindo e às igrejas a necessidade de conversão verdadeira em Cristo Jesus, que é morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus, que é o processo do novo nascimento, que as pessoas estão enchendo as igrejas sem pessoas que passaram pelo processo do novo nascimento, pessoas que realmente não se converteram de fato. Foram as águas do batismo simplesmente ali para cumprir um ritual, mas não para se libertarem de fato do pecado. Isso está contaminando as igrejas estão contaminadas pelo pecado, isso me revelou o Senhor. E agora, há poucos dias, o Senhor trouxe uma revelação para mim, que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra está ferida pelo pecado. E isso, mas como é que Deus fala com você? Deus sempre falou com os profetas dele, e vai continuar falando. Eu sou profeta de Deus, assim como o Senhor que fez, não foi o homem que me fez profeta. Se tivesse sido feito profeta aí para um ministério desses grandes, um lugar desses grandes aí, eles estariam me colocando lá em cima, o pomposo, para pregar o que eles quisessem que eu pregasse, não o que Deus manda pregar. Mas eu estou aqui para pregar o que Deus manda pregar. Deus mandou pregar a sua palavra, o seu juízo, e Ele tem me dado a revelação, me mandado pregar, e eu estou pregando as revelações que Ele tem me dado. Enquanto aí os profetas aí dos templos luxuosos, os profetas aí do mundo, estão profetizando vitória, dando chave de carro, chave de apartamento, Deus tem me revelado e está continuando me revelando dificuldades, problemas, tempos difíceis, tanto para a igreja de Jesus Cristo, que está imersa no pecado, como para o mundo todo. São momentos difíceis, são momentos de juízo de Deus, que nós estamos vendo aí se cumprindo e vai continuar se cumprindo. Apocalipse está se cumprindo e João já viu isso acontecer. Os eventos apocalípticos não tem quem possa mudar, não tem um pastor cheio de unção que possa mudar, porque João já viu isso acontecer e vai acontecer. É o juízo de Deus sobre o mundo ímpio. Quando a coisa arrochar mesmo para a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, que ela não vai estar aqui na grande tribulação, mas esse mundo ímpio vai sofrer as consequências do pecado, porque as nações, os governos das nações têm afrontado a Deus, claramente têm afrontado a Deus, afrontando os seus princípios, os princípios bíblicos, os princípios de Deus têm sido afrontados com leis criadas aí, contrário aos princípios de Deus que está na Bíblia. Isso, a maioria no mundo que se diz cristão, que é o mundo ocidental, que se declara um mundo cristão, e existe aí leis aprovadas contra os princípios de Deus, e leis que nem lá nos países que não são cristãos não existem essas leis. Lá as coisas são mais justas, mas aqui no mundo cristão, no mundo ocidental, a libertinagem tomou conta do mundo, o pecado tomou conta desse mundo ocidental que se diz cristão. E com isso as igrejas estão aí caminhando pelos mesmos problemas das igrejas. Todas as igrejas estão feridas pelo pecado, porque as pessoas que estão dentro das igrejas são as pessoas do mundo, o mundo está entrando dentro das igrejas, e as igrejas estão contaminadas pelo pecado, contaminadas pelo mal, e se não houver uma mudança, o número de salvos são pouquíssimos. Como eu revelei no vídeo passado, o que o Senhor me falou são coisas poucas demais. Como se nos 8 bilhões de habitantes da Terra, aí, que chegamos já aí a beira dos 8 bilhões, menos de 5% fosse salvo.
É como se o mundo cristão aí, que é aí 2,3 bilhões, né, de cristão, né, 33% de cristão no mundo todo, somente 1,3 fosse salvo. É como se o mundo evangélico aí de 980 milhões de evangélicos no mundo todo, somente 3,1% fosse salvo. É como se uma congregação aí de 100 pessoas, só 3 fossem salvas. Então nós precisamos mudar isso. É o que, se Cristo viesse hoje, eram as pessoas que iam ser arrebatadas. Numa igreja de 100 pessoas, estou falando de números, né? Que é claro que existe igreja que estão todas contaminadas pelo pecado, existe igreja mais santificada, mas olhando para os números, fazendo aí uma análise friamente dos números, seria como onde tivesse congregando 100 pessoas, só 3 fossem salvas. E isso é algo... eu tenho certeza que muita gente não vai dar atenção para o que eu estou falando. Mas problema seu, porque isso é para o seu bem, para que você se converta de fato. E hoje eu quero falar para os cristãos, para a igreja, que há necessidade de um avivamento. Se não houver um avivamento na igreja do Senhor Jesus Cristo, não houver um avivamento, vai continuar todo mundo aí sem se converter de fato. Porque é no avivamento que a pessoa se converte de fato, quando há um avivamento. E aí vamos começar lá, vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, né? A gente vemos ali no capítulo 1, onde um pouco antes de Jesus ser ascendido ao céu, ele fala para seus discípulos permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo, né, eles fossem revestidos do alto pelo Espírito Santo, e que eles seriam, né, e são nós hoje, nós hoje, seremos testemunha de Cristo no mundo todo. Aí quando a gente olhamos para ali o verso 3, a gente vê que a igreja se reuniu ali, ali no cenáculo, né, onde já vários apóstolos moravam ali. Então a Bíblia diz ali que Pedro, Tiago, João, André, Filipe, né, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, né, e Judas, irmão de Tiago, eles já moravam ali naquele cenáculo. Cenáculo é o quê? Um lugar de reunião. Então eles já moravam, devia ser um prédio, uma casa, né, onde tinha ali um lugar de reunião, porque cenáculo é um lugar de reunião, mas eles moravam ali, então devia ter ali quarto, ou cômodo, ou apartamento, alguma coisa que eles já moravam ali, e se reuniam ali, tinha um local deles se reunir. Então eles se reuniram ali, e aí no verso 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Então veja bem, o primeiro princípio para o derramamento do Espírito Santo foi eles obedecer a Cristo e aguardar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse, para que eles saíssem para evangelizar o mundo. Isso é a igreja primitiva, né? Saísse para evangelizar o mundo, que chegou até nós hoje. O evangelho graças ali ao início da igreja primitiva, a qual o Espírito Santo foi derramado e permanece até hoje conosco. Então veja bem, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. O que é unanimidade? Unanimidade. Unanimidade é quando todos estão no mesmo propósito, no mesmo sentido, no mesmo ideal. O ideal era Cristo. O mesmo propósito é Cristo. Então eles estavam reunidos ali, com a vida deles entregue em Cristo, porque ali estava a igreja, a base da igreja primitiva, os apóstolos e os primeiros discípulos ali, em torno ali de 300 pessoas ali, talvez, reunidas ali no cenáculo, quando o Espírito Santo foi derramado. Então, essas pessoas estavam reunidas num mesmo princípio, né, unanimemente, todos em oração e súplica. Era um momento que a igreja primitiva ali estava apartada, separada do mundo, separada do pecado. Eles estavam reunidos no mesmo propósito em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo foi derramado. E quando nós olhamos para Atos 2, né, a partir do versículo diz assim:
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes é a festa, uma festa judeu, Pentecostes era uma festa judeu que era comemorada, estava todos concordantemente no mesmo lugar, concordantemente, todos concordaram de estar ali no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram-se sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Então veja bem, a grande informação aqui desse texto aqui é que o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque todos estavam unanimemente, havia unanimidade entre eles. Então esse foi o primeiro avivamento da igreja, onde o Espírito Santo desceu neles e avivaram eles. Transformaram a sua vida, seu modo de pensar. Quer dizer, eles receberam a natureza de Deus, receberam ali, neles agora já era visto o fruto do Espírito Santo de Deus, que foi derramado na vida da igreja. E a questão é, todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram um só não, todos foram cheios do Espírito Santo. Porque a igreja, quando ela está unanimemente no mesmo propósito, em Cristo, aonde está apartada do pecado do mundo, não há pecado dentro da igreja, então o Espírito Santo tem o lugar ideal para levantar um avivamento. Quando a gente olhamos lá para o Antigo Testamento ali, quando Josué, no livro de Josué, quando Josué ele vai lá e toma Jericó, né? E, então havia uma ordem para ali, princípio para eles cumprir. E um soldado, ele não obedeceu e pegou ali do que estava proibido pegar, pegou ali moeda, pegou o que não podia pegar e escondeu, enterrou. Por causa desse soldado, Deus apartou-se de Israel e os inimigos de Israel começaram a guerrear e vencer Israel. Então, Josué vai aos pés do Senhor, e o Senhor explica, porque Israel pecou. Pecou. Israel todo pecou porque era um soldado, era um exército, era um soldado, um componente do exército de Israel. Era um corpo, o exército era um corpo ali unido. Pecou, contaminou todos pelo pecado. E a igreja, nós temos que olhar que a igreja, ela é um corpo. Se um membro da igreja contamina, ele está contaminado, aí vem outro, contamina, tem vários membros aí, tem igreja que está aí com muitas pessoas subindo no altar. E aí essa é a questão que nós temos de compreender. Porque a igreja, a porta da igreja é aberta para todos que queiram entrar ali e ouvir a palavra, porque é a palavra que converte. Não somos nós que convertemos as pessoas. A pessoa ouve a palavra, o Espírito Santo convence a pessoa e a pessoa se converte de fato. Então, dentro da casa, dentro ali do templo, pode entrar pessoas de toda a natureza, pessoas que estão em pecado, que não estão em pecado. O problema está em subir no altar, porque os que sobem no altar, esses são são os soldados de Cristo, são os trabalhadores de Cristo, os súditos de Cristo. Esses é que estão fazendo a obra. Então, se há contaminação nesses que estão subindo ao altar, nesses que estão fazendo a obra na igreja, nesses que estão sendo usados ali pelos líderes, né, para poder servir a igreja, e aí contaminam a igreja. Não é por causa do que vem fora, cheio de pecado, para ser transformado, mudado, não. A igreja,
a igreja é a hospedaria de Jesus Cristo. Agora está lá na parábola do bom samaritano. Bom samaritano quem é? Senão Cristo. Então todos os outros passaram aí a largo e deixaram ali aquela pessoa que foi ferida ali sem dar socorro. Então veio o bom samaritano, levou aquele homem ferido, né, ali para poder ser para a hospedaria. A hospedaria ele representa a igreja, né? E ali ele foi tratado, curado. E então o bom samaritano falou: quando eu voltar, eu recompenso que foi feito a mais por ele. Então foi deixado ali pelo bom samaritano. O bom samaritano é Cristo. Então Cristo traz as pessoas doentes, né? As pessoas doentes pelo pecado, que o pecado é uma doença, uma enfermidade que precisa ser curado na vida da pessoa. Se a pessoa não ser curado pelo pecado, ele não consegue ser liberto, porque o pecado acontece sem ser uma cura na vida da pessoa, o pecado. A pessoa que eu passei por esse processo aí por vários anos até compreender que eu tinha de ser curado do pecado. Não era dizer assim, sai de mim, não. Eu tenho que ser curado do pecado. Aí sim eu passo pelo processo do novo nascimento. Então é nesse ponto que eu passei pelo processo do novo nascimento, porque eu morri com Cristo para o pecado, ressuscitei com Cristo para a vida com Deus, passei por esse processo, não tem mais o desejo, a vontade de pecar. Aquele desejo que eu tinha de pecar saiu do meu coração. Então é isso que acontece com a pessoa que se converte de fato. Agora, se essas pessoas que ainda não se converteram, eu já vi obreiro dizendo que não perdoava o pai. Tinha dificuldade para perdoar o pai, não perdoava o pai. Quer dizer, quem não perdoa também não é perdoado. Esse está enfermo pelo pecado. E isso está dentro das igrejas. São coisas que eu já vi. Mas o Senhor me revelou que a igreja está enferma por causa do pecado, está ferida por causa do pecado. E são pouquíssimos salvos. Então não tem como haver um avivamento na igreja hoje, porque há pecado dentro, em cima do altar. Tem ministério aí que parece que contrata músico lá do mundo, que não é nem cristão em si, para poder tocar ali atrás do altar, sobe no púlpito para tocar. Não, mas porque precisa ter qualidade. Mas vem cheio de pecado, cheio de demônio. Aonde vocês acham que demônio entra dentro das igrejas? O demônio ele entra dentro das igrejas na vida das pessoas que estão no pecado, estão cheios de demônio. O demônio não vai entrar numa igreja aí pela porta, sem ninguém. Ele vai entrar na vida da pessoa. E se essa pessoa sobe no altar, o demônio vai subir no altar com a pessoa, e no altar na igreja de Jesus Cristo. E por isso que as igrejas estão imundas, impuras, enfermas, e precisam mudar. Porque os grandes ministérios hoje, as grandes igrejas, eles estão atrás de número de pessoas, estão atrás de membros e não atrás de pessoas salvas. Estão pregando o mundo, estão pregando coisas. E com isso, tem igreja aí cheias de pessoas que não há salvação. Por isso, num muito pequeno de salvo da realidade dessa nossa geração. Se não houver um avivamento, isso eu venho hoje falar de avivamento. Então o Espírito Santo trouxe esse avivamento sobre a igreja primitiva lá no início, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir do verso 3, diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então veja bem, aí há uma questão, muitos aí teólogos, né, teologia aí, traz aí, foi língua estrangeira, o salão não foi língua estrangeira, eles estavam falando ali a língua dos anjos.
Mas veja bem, o que houve na realidade foi um prodígio. Porque cada apóstolo pregava na própria língua deles, estava fazendo o que eles eram acostumados a falar. Houve um prodígio que saía da boca de cada um. Veja bem, pois o que? Não são galileus, né? São galileus, todos esses homens que estão falando, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos. Então todas as pessoas, o Pedro estava falando, e todas as pessoas do mundo todo que estavam reunidas ali, todas as línguas que estavam reunidas ali, ouviam na própria língua dele. O grego estava ouvindo o grego, né? Ali o romano estava ouvindo o latim, os outros, os medos, pardos, né? Estavam ouvindo na própria língua nativa deles. Isso é um prodígio que o Espírito Santo trouxe na vida da igreja primitiva para haver um avivamento na igreja. E o Espírito Santo trabalha na vida da igreja com aquilo que é necessário, com aquilo que precisa. Então era necessidade que todos que estivessem ali ouvissem na sua própria língua para que compreendesse ali o objetivo de Deus, ali, o avivamento que Deus estava trazendo sobre a vida da igreja, para que se convertessem. Então foi uma necessidade que o Espírito Santo operou esse prodígio, essa maravilha, né? Aí um milagre onde todos ouviam na sua própria língua natal o que saía da boca dos discípulos. Não era um discípulo falando língua estrangeira, um está falando grego, o outro está falando a língua dos pagos, outro está falando latim, outro está falando aí a língua dos judeus, né? Falando aí o hebraico. Não era assim não. O outro aramaico, não era assim não. Cada um ouvia o mesmo falando na sua própria língua. Então foi um prodígio do Espírito Santo de Deus, um derramamento do Espírito Santo de Deus. E aí, por quê? Porque isso é importante para nós. É importante para nós compreender, porque o Espírito Santo ele vai trazer um avivamento na igreja que tiver o propósito de fazer aquilo que é necessário na igreja. Então, se não há mais necessidade de, por exemplo, de eu chegar na igreja e começar a falar e todo mundo, um ouvir em inglês, outro ouvir aí em espanhol, né? Outro ouvir em chinês, o Espírito Santo não vai fazer isso na minha vida. Ele vai fazer aquilo que é necessário na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, para que a obra da igreja seja feita. E aí quando nós olhamos Atos 2, ali a partir do verso 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei prodígio, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais debaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. Sol se converterá em sangue e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja bem, nós vemos aqui Pedro, né, falando para a multidão, primeira pregação de Pedro, e aí Pedro traz ali a profecia ali do profeta Joel, que profetizou o derramamento do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa palavra, o derramamento, porque o Espírito Santo foi derramado na igreja, foi dado à igreja. E um verso que eu gosto muito está lá em João, né, Evangelho de Jesus segundo João 14,16, né, onde o Espírito Santo nos foi dado para sempre, o Consolador, o Espírito Santo nos foi dado para sempre. Então ele desceu, ele está aqui conosco. Mas veja bem, qual é o objetivo da pregação de Pedro?
Pedro disse, olha, o Espírito Santo foi derramado e agora vai dar uma chave de carro para você. Naquele tempo não tinha carro como nós temos hoje, vai dar uma carroça para você, vai dar uma charrete para esse outro aqui, vai dar uma carruagem para esse outro aqui, vai dar um cenáculo para esse outro aqui, vai dar um prédio para esse outro aqui, vai dar uma seara para esse outro aqui, vai dar dinheiro para esse, vai dar uma posição para esse. É isso que se prega hoje nas igrejas. Tá te colocando num lugar elevado. Não! Pedro veio para pregar a conversão a Cristo Jesus. E ele disse aqui, né? Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos os que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o propósito do avivamento na igreja do Senhor é a salvação. Salvação de alma. A glória de Israel, nós temos que compreender isso, eu já preguei muito isso. Israel ganhou um pedaço de terra. Israel ganhou um lugar onde se estabelecesse a nação de Israel. Um lugar aqui nesse mundo. Essa é a promessa de Israel e foi cumprida por Deus. A promessa da igreja de Jesus Cristo é os céus, não é aqui na terra. A igreja é peregrina nessa terra. Então a glória de Israel era a pompa de Israel aqui nessa terra. A glória da igreja são almas sendo salvas. Cada vez que há uma salvação de uma pessoa, uma festa no céu. Porque a glória, Deus é glorificado pelas almas salvas, pelas pessoas salvas, convertidas em Cristo Jesus, feito filho para o Pai em Cristo Jesus, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é o objetivo da igreja de Jesus Cristo. O avivamento não veio para outro propósito, senão a conversão das pessoas em Cristo Jesus, para que as pessoas sejam salvas em Cristo Jesus, para a salvação da alma das pessoas em Cristo Jesus. Então veja bem, Pedro ele traz um discurso aqui para salvar as pessoas. Agora, quem é que distribui os dons? Quem deu o dom da palavra para Pedro? Foi o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus foi derramado, o Espírito Santo de Deus trouxe dons sobre a igreja. Foi só o dom de falar em língua? Não, ali foi um milagre que aconteceu, porque eles não estavam falando língua estranha, nem língua dos índios, claro, nem língua dos anjos. Claro que é bíblico aí falar em línguas estranhas, mas não era língua estranha que eles estavam falando. Eles estavam falando normal, a língua ali que eles falavam, o hebraico ou o grego, né? A língua que eles usavam ali, e era o que eles estavam falando, e todos ouviam na sua língua natal. Então foi um prodígio, uma maravilha que o Espírito Santo fez ali. Mas esse é o único propósito do Espírito Santo da igreja, não. O Espírito Santo veio para fazer com que a igreja trabalhe em todas as áreas que há necessidade. Então, Jesus subiu aos céus e deu dom aos homens, porque o Espírito Santo veio com os dons para dar aos homens. Então, não é só o dom de língua, não. Tanto que a gente olha lá para 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê ali Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto, porque é uma igreja avivadíssima para falar em língua, mas não tinha o dom da profecia, não tinha os outros dons. E Paulo queria que todos falassem língua, mas que muito mais profetizassem. Então estavam falando só em língua, todo mundo estava pregando em língua, estava orando em língua, tudo era em língua estranha, mas não estava edificando a igreja, porque os outros dons que são necessários. Depois Paulo, no capítulo 14, ele falou, não proibais em falar em língua. Mas o problema ali era que o povo só estava avivado no dom de falar em língua. Só queriam saber de falar em língua, não queriam ver os dons. Então, assim, o Espírito Santo ele veio para trazer aos dons à igreja, estruturar a igreja. Uma coisa que eu tenho pregado muito e falado muito é a questão que aí as forças malignas são bem estruturadas. A gente vê lá em Efésios capítulo 6 ali,
quando fala aí das hostes malignas na região celestial, a gente vê que ele está sendo estruturada em principados, né? Príncipe, né? Ali, e as hóstias, né? Malignas na região celestiais. Então eles são estruturados, organizados. Nós também, como igreja, nós somos estruturados em cargos. Existem os cargos que foi dado pelo Espírito Santo, as pessoas que recebem, as pessoas que são elevadas aí ao cargo de pastores, né? Outros ao cargo de evangelista, cargo aí são pessoas levantadas para fazer missões, missionários, né? Diáconos, né? Hoje nós temos obreiro, no tempo ali da igreja onde não existia os obreiros, mas temos aí também a função de obreiro. Temos aí, existia ali os bispos, né? Então, são cargos distribuídos pelo Espírito Santo para trabalhar para a igreja. Não é a pessoa recebe o cargo, a pessoa é levada ao cargo. Vocês podem ir lá, Efésios ali, que vocês vão ver as pessoas são dadas ao cargo. E quando a gente olhamos para ali, quando trata dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, os cargos são distribuídos pelo Espírito Santo, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Dons é o que? É poder, autoridade, para a pessoa fazer determinada função que é necessária dentro da igreja. É a estruturação da igreja, estruturada em cargo e em dons, em poder. Então a pessoa vai lá, tem um que recebe o dom da profecia, outro dom de falar em língua, outro dom da ciência, né? Eu vou até trouxe aqui uma relação de dons. Não são só os dons que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, existem dons em outros livros também. Eu busquei aqui no mínimo 14 dons, mas deve ter mais de 14 dons, que ali em 1 Coríntios só tem 9, né? 1 Coríntios capítulo 12 só tem 9. Mas veja bem, o dom da vida é trazido pelo Espírito Santo, que é de Deus. O dom da vida é de Deus, é de Cristo. Cristo é o Senhor da nossa vida. Então o dom da vida é dado por Cristo. Mas opera através da palavra que é nos dada às pessoas. Então tem que compreender isso. Nós somos um instrumento para operar, para que a pessoa seja salva e receba vida em Cristo Jesus. Né? Está lá em Romanos 6:23, dom da vida. O dom da graça, né? Efésios 2:8. Deus nos dá esse dom da graça. Nós temos uma graça de Deus na nossa vida e Deus usa a nossa vida para abençoar as pessoas pela graça dele. Então Deus está usando a nossa vida para abençoar as pessoas através da sua graça que ele nos concedeu em Cristo Jesus, né? O dom da salvação é exclusiva do Cristo do Salvador, mas ele nos colocou para trabalhar pela salvação das pessoas. A pregação de Pedro ali foi uma pregação para alcançar vidas, para ser salvo. Esse é o objetivo de Pedro. Ele finalizou ali no discurso dele, foi bem claro. Todos os que crerem, né, serão salvos, vão alcançar, que ali há salvação. Então veja bem, o dom da fé já está lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? O dom da fé. Aí nós temos que ver, existe a fé natural que a pessoa recebe, e existe a fé espiritual. Essa é a fé que nos é dada por Deus através do Espírito Santo. Ele vem, nos enche da fé. A fé que nos dá uma visão espiritual, a fé que nos leva a deixar de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa é a fé vinda de Deus, a vinda de Deus para nossas vidas. Nós recebemos. Isso faz parte da estrutura de Deus na vida da igreja. O dom da esperança, 1 Coríntios 13, né? Não está no 12, mas está no 13, né? Ali aparecem 3 dons, né? A fé, a esperança e o amor. O amor também é dom, né? Então a gente vê ali que o amor também é dom. E 1 Coríntios 13 é o dom da esperança, o dom da fé, né? E o dom do amor. Então tudo isso é dom. Mas pastor, Deus é amor. Ele é amor e ele nos deu o dom dele para amarmos. Então é o dom para amarmos. Mas pastor, a pessoa quando nasce, ele já nasce amando a sua família, mas ele ama como Cristo amou. Nós só amamos como Cristo amou quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, como está em Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ali é bem claro, nós temos um amor
de Deus derramado em nossos corações. E quando a gente olha para o fruto do Espírito, começa ali pelo amor. E então, quem recebe esse amor de Deus, ele tem o fruto do Espírito na vida dele. O dom da profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, né? O dom da profecia. O Espírito Santo nos usa para profetizar. Agora, existe a profecia como dom, né? Que está dentro das igrejas, as pessoas recebem o dom de profetizar. Aí tem pessoa que às vezes até tem o dom, mas em vez de profetizar o que o Espírito Santo revela na vida dele, ele dá profetada. E tem o profeta, que é feito boca de Deus. Isso é diferente do dom da profecia. Eu tenho vídeo aí falando disso, senão não vou ocupar tempo demais aqui nesse vídeo. O dom da sabedoria, né? Então, a gente vê ali no Antigo Testamento que Deus, ali ele traz, ele dá ali, quando foi para construir ali o tabernáculo, né? Deus dá sabedoria ali aos artesãos, aos povos, né? Enche de sabedoria, dono da sabedoria. Hoje também é dado sabedoria aos líderes, né? Os líderes da igreja, as pessoas que estão trabalhando, recebem sabedoria para poder ministrar na igreja e poder fazer a obra de Deus. Recebe o dom da sabedoria, né? Variedade de língua, já falamos sobre a língua, né? 1 Coríntios capítulo 12, né? Também 1 Coríntios capítulo 12, interpretação de língua, o dom de falar em língua e o dom de interpretar quem está falando em língua, né? O dom da ciência, né? Aí ciência, sonho, visão e revelação, né? Igual a gente vê ali, que quando Pedro disse ali na nossa leitura, né? Que muitos receberam visões, né? Os velhos recebiam sonhos, né? E dom da cura, né? O dom da cura ele é nos dado, é poder que é nos dado para poder impor a mão na vida das pessoas e no nome de Jesus Cristo curar as enfermidades daquela pessoa. O dom da maravilha, né? Maravilha, a gente já viu o que o Espírito Santo fez quando aqueles homens estavam ouvindo cada um em sua língua, mesmo falando a mesma língua, mas que não ouviam em sua língua. Ali foi maravilha. Existem muitas passagens que nos revelam sobre maravilhas, né? O dom do discernimento de espírito, né? É a pessoa que tem entendimento, discernimento, né? Das revelações, das profecias, dos sonhos, né? Então a pessoa tem um discernimento, né? Discernimento de espírito, entendeu bem? Não é discernimento da palavra, claro que quando nós estudamos a palavra, nós temos a revelação do Espírito Santo, que nos revela o conteúdo que nós precisamos compreender, mas aqui está tratando do discernimento de espírito, né? Está tratando assim, quando há uma profecia, a pessoa vem dar o discernimento, quando alguém está falando em língua, ele vem dar o discernimento da que a pessoa falou, né? Quando há uma revelação na igreja, tem alguém que tem o dom do discernimento, ele vai ter discernimento sobre aquela revelação que foi dada. Então, são instrumentos, são poder, dons, que o Espírito Santo distribui a todos, cada um com o propósito de cada um, né? Mas entenda bem uma coisa, nós precisamos querer esses dons. O que nós vemos hoje, por exemplo, nós vemos aí em muitas aí reuniões aí na televisão que se faz, nas igrejas, né? Aí vai lá e traz uma pessoa com testemunho, que curou, foi curada de algo, aconteceu um milagre na vida dele. Aí logo depois de contar o milagre, vem ali o pastor, ou o missionário, ou o apóstolo, né? Ou o bispo, vem pedir ali na televisão, pedir ali um patrocínio, né? Ou outros trazem uma bugiganga para vender. Então, quer dizer, o objetivo não é salvar, o objetivo dos milagres acontecer hoje na vida das igrejas não é para salvar, é para adquirir fundo, é para arrecadar. Eles trazem os testemunhos de milagre para incentivar as pessoas a dar dinheiro. Isso tem que ser uma coisa natural da igreja. O dízimo, a oferta, não estou dizendo aqui que não é para dar dízimo, não é para ajudar as igrejas. Mas isso tem que ser uma coisa da maturidade
aí do cristão, da maioridade do membro da igreja. Eu congrego uma igreja, eu sei que eu preciso dar dízimo naquela igreja, dar meu dízimo naquela igreja, que a igreja depende dos dízimos dos seus membros para ela sobreviver, para ela fazer a obra de Deus. Então tem que ser uma coisa, uma maturidade na vida da igreja. E para isso precisa ser pregado. Não é, não, agora acontece um milagre, vamos usar esse milagre para incentivar as pessoas a trazer dízimo à oferta. Não é bem assim, a obra do Espírito Santo é para que as pessoas se convertam e haja salvação. Aí a questão de cooperar com a igreja, a questão dos dízimos e oferta, é uma questão de maturidade na vida dos membros da igreja. A pessoa tem maturidade cristã, que ele precisa dar o dízimo. Mas, pastor, o dízimo não é cristão. O dízimo é muito mais cristão do que era israelita, do que era judaico. Por quê? Porque Cristo, ele veio ali da descendência de Melquisedeque. E Abraão, antes de ter surgido Israel, antes de surgir Judá, Abraão já dizimou a Melquisedeque. E Cristo é da linhagem de Melquisedeque. Então, o dízimo ele é muito mais cristão do que as pessoas pensam. Agora, por que a igreja primitiva não fala em dízimo? Por quê? Porque o povo se convertia e trazia as coisas direto para a igreja, sem ser preciso pedir. Então, tinha pessoas que vendiam todas as propriedades e traziam para a igreja. Então, por que a igreja vai falar em dízimo se eles estavam vivendo uma comunidade de bens, onde se partilhava tudo o que tinha? Foi isso que o Espírito Santo fez na vida da pessoa. Se você acha que não precisa pagar dízimo, não precisa dar dízimo para a igreja, então pega tudo que você tem e leva para a igreja para poder viver como vivia a igreja primitiva. Isso acontece hoje? Não. Então, a questão do dízimo e oferta é maturidade dos membros da igreja, maturidade do cristão. Não, os milagres, a obra do Espírito Santo, não é para poder incentivar as pessoas, para poder trazer dinheiro para a igreja. É isso que a gente vê nos grandes ministérios, por isso não há avivamento. O Espírito Santo não trabalha dessa forma. O Espírito Santo trabalha para a salvação. E aí outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que já está um pouco longo, né? Atos capítulo 4, verso 24 em diante, diz assim: e ouvindo eles isso unanimemente, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus. Quando fala ouvindo isso, está falando dos apóstolos, né, que foram ali, os judeus principais, né, queriam prender eles, depois os liberaram, mas os proibiram de falar o nome de Cristo. Então, ameaçaram eles, né? E aqui eles dizem, né? E ouvindo eles isso unanimemente, levantaram, olha uma unidade aqui na igreja, uma unidade. Levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem em toda a ousadia e a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então veja bem aqui, nós já tivemos aí, vimos aí em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado, que houve esse avivamento na vida da igreja. Há pouco tempo depois, a igreja foi precisar ser avivada de novo.
Então, os apóstolos oraram. O que os apóstolos oraram? Qual é a oração dos apóstolos para Deus? Para que Deus castigasse os que prenderam eles, Deus castigasse os que queriam impedir a obra de Deus. Não, eles não oraram para fazer o mal para os inimigos, mas eles oraram por ousadia para pregar a palavra de Deus e que Deus estendesse a mão para fazer milagre. Para que as pessoas concedessem a seu ser que fala em toda ousadia a tua palavra, né? Então, para que houvesse prodígio, milagre. Para quê? Para salvação de vida, para salvação de alma. Eles não mandaram as muralhas ali de Roma cair, não. Derruba as muralhas de Roma, derruba as muralhas dos judeus de Jerusalém. Não, eles oraram pedindo ousadia, para fazer a obra de Jesus Cristo, para continuar fazendo a obra de Jesus Cristo. Então foi necessário um segundo avivamento na vida da igreja, para que a igreja fosse essa igreja cheia de milagres, cheia de poder, que chegar até nós hoje. Então moveu-se ali o lugar e o Espírito Santo veio na vida deles. Houve um reavivamento na vida deles, assim como o primeiro, houve outro avivamento, e para dar força à igreja. Então o objetivo do avivamento é para que a igreja tenha força para fazer as obras de Jesus Cristo. Não é para ganhar fundo, não. As igrejas estão aí frias, fraca na fé, fraca em poder, porque estão buscando fazer o milagre de Deus para conseguir aí patrocínio, conseguir dinheiro, conseguir oferta para aquilo outro, conseguir um patrocínio para aquilo outro, e não estão trabalhando na maturidade da fé cristã. Sem ter uma maturidade da fé cristã, não vai haver avivamento. E sem haver avivamento, não há salvação. É o que Deus me revelou. Essa igreja de hoje nós estamos vivendo está ferida pelo pecado. A igreja está imunda pelo pecado. E os salvos são pouquíssimos. É o que o Senhor me revelou. Vão lá assistir outro vídeo anterior, que eu não vou repetir tudo aqui nesse vídeo. Mas é por causa do pecado por causa do pecado que há discórdia hoje entre as igrejas e no meio da igreja. Veja bem, o povo, a igreja primitiva, eles eram Atos 4:32, eles eram o coração, a alma e a multidão dos que criam. Então eles eram existia a unidade de Deus na nossa vida. E aí eu quero trazer uma coisa muito importante. Sem essa unidade de Deus na nossa vida, a pessoa não vai salva. E a unidade vai conseguir como? Depois que a pessoa realmente é liberta, passa pelo processo do novo nascimento, né, que é morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus, e aí passa por esse processo do novo nascimento. É uma pessoa agora nova nascida, deixa ser carnal para ser espiritual. E aí acontece aquilo que Jesus ora ao Pai por nós lá em João capítulo 17, para crermos nele como ele é no Pai. E 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz que nós somos o mesmo Espírito no Senhor. Então é essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, aonde nós se tornamos um com o nosso Deus. Essa unidade é a unidade para fazer a obra de Deus e para nos levar para a eternidade. Não adianta vocês pensar que alguém vai ser arrebatado, vai ser levado, se não tiver o Espírito Santo na vida dele. E o Espírito Santo não habita no pecado. Enquanto a pessoa estiver no pecado, ela não vai salva. E enquanto a igreja estiver no pecado, pessoas subindo ao altar, não estou falando dos que vêm, que precisa ser liberto, que vem para a igreja para ser liberto. Tem pessoas que vêm endemoniadas para a igreja e precisa ser liberto ali pela obra de Jesus Cristo na vida da igreja. Pessoas vêm feridas lá de fora, às vezes feridas pela sua própria família, às vezes feridas internas dentro, que não consegue perdoar ninguém, não consegue perdoar nem seus pais, ou pais não conseguem perdoar filhos. Ele vem para ser tratado, para ser curado e ser salvo em Cristo Jesus. Estou falando dos que sobem ao altar. Os que sobem ao altar é que estão contaminados, contaminando a igreja, a ferida está ali, que precisa ser liberta, ser salva. Porque estão buscando, pregando a palavra de Deus, buscando fazer milagre. Existe aí muitos boatos que há muita
aí muita tramóia no meio dos milagres. Eu não vou dizer isso, porque quem faz a obra do Espírito Santo eu não sei. Então eu creio que quando alguém está falando que houve um milagre, que ele não esteja mentindo, porque quem estiver mentindo vai prestar conta ao Pai, vai prestar conta a Deus, e tem que ter muito cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Porque quem faz a obra, quem faz o milagre é o Espírito Santo, porque ele é que está aqui distribuindo os dons. E se houver maracutaia nesse negócio de pessoas estar dizendo que está sendo curado e não está sendo maracutaia, a pessoa vai dar conta, e cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, porque não há mais salvação para quem peca contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados, até mesmo contra Cristo, é possível ser perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Então, muito cuidado para as pessoas que estão aí dizendo, tanto para os que dizem que não que é maracutaia, e às vezes não é maracutaia, e aí a pessoa está pecando contra o Espírito Santo, porque a obra é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz. Se o Espírito Santo está fazendo a obra, ninguém pode dizer que não é. Então tem que ter muito cuidado com isso. E também cuidado para que a pessoa não esteja mentindo. Porque a pessoa está mentindo com a obra que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu falo aqui, eu não estou dizendo que seja maracutaia. Isso aí é boato que há aí, aí no meio cristão, no meio evangélico, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas, as igrejas estão usando os milagres, né? Usando os testemunhos de milagre para arrecadar dinheiro, para arrecadar fundo. E a obra de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, é para que pessoas sejam salvas, não é para arrecadar din-din, não. É por isso que não são avivadas as igrejas. É por isso que não há esse avivamento e as igrejas estão contaminadas. Então, há necessidade de ter esse cuidado com a igreja, ter esse cuidado de não pecar contra o Espírito Santo, porque quem peca contra o Espírito Santo está perdido para sempre. Então não tem mais aí nenhuma oportunidade para ele mais. As únicas duas coisas que tira a salvação da pessoa, se a pessoa não arrepender, a pessoa não tem como mais arrepender, é o pecado contra o Espírito Santo. E quem vai receber a marca da besta, que vai vir aí, que ainda não veio, mas quando vier nós igrejas não estamos mais aqui. Então são as duas coisas que a pessoa se torna impossível de receber o perdão de Deus. Todos os pecados, se houver arrependimento, a pessoa se arrepender de fato do pecado, há perdão, e a pessoa é perdoado. E se morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus, passa pelo processo do novo nascimento, passa a ser filho de Deus. Porque todo aquele que crê em Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é bem claro ali, João capítulo 1, verso 12, né? Todos que creram foram dados o poder de ser feito filho de Deus. Então todos que é feito filho de Deus. Mas o que crê é aquele que passa por esse processo do novo nascimento. Sem passar pelo processo do novo nascimento, faltou fé, não creu. Mesmo que esteja esquentando banco de igreja, estendendo a igreja, mas não está salvo. E mesmo que esteja pregando atrás de um altar, não está salvo. Jesus Cristo disse que quando vier, muitos vão dizer para ele, mas não expulsamos demônio no seu nome, não fizemos isso, aquilo, outro no seu nome. Jesus vai dizer, afaste de mim porque eu não vos conheço. Pessoas que estão até às vezes fazendo a obra dentro da igreja. Isso está falando de quê? Está falando de pastores, de líder, porque são esses que fazem o milagre. Não está falando dos fariseus, dos judeus, não. Quem crê em Jesus Cristo, está falando de quem crê em Jesus Cristo. Então, essas pessoas que crêem em Jesus Cristo mas não se converteram de fato, ou os que se converteram, mas voltaram ao pecado, como a palavra de Deus diz, que é como o cão voltar ao vômito, é como a porca, depois de lavada, volta a lamear na lama. Cristo vai dizer para eles, não te conheço. Então, nós precisamos que haja uma consciência, uma maturidade das igrejas nesse tempo, para que haja um avivamento, para que pessoas sejam salvas. O avivamento não é para adquirir fundo, não é para renda, não.
O avivamento é para que pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Encerrar aqui esse vídeo, que já está muito longo. Vou ter que trazer outro vídeo tratando desse tema do primeiro vídeo que eu trouxe aí, a revelação de Deus, que poucos são salvos. Vou trazer mais um vídeo sobre isso e que vocês estejam buscando ver essa série de vídeos. Eu quero ver se nesse próximo vídeo que eu vou fazer, que é o terceiro, né, eu consigo colocar tudo que eu preciso de colocar, mas é o Espírito Santo que está na direção. Se o Espírito Santo achar que precisa mais, ele vai usar a minha vida, que minha vida não é minha vida é de Deus, é do Espírito Santo de Deus, minha vida é fazer a obra de Cristo. O Senhor me fez a boca dele para falar e pregar a palavra dele, pregar os juízos dele, e também levar o amor dele aos quatro cantos do mundo. Nós somos feitos luz, ele me fez a luz dele, nós somos luz desse mundo. E nós temos que pregar a verdade, a palavra e os juízos de Deus. Muitas vezes não queremos ouvir os juízos de Deus. No próximo vídeo a gente vai colocar, incluir, inserir essas coisas, a questão do juízo também, que é necessário que pregamos também o juízo. Que você possa realmente ter esse novo nascimento, ter essa vida, esse compromisso com Deus, ser realmente uma pessoa preparada para a salvação, porque os salvos estão escassos nesse tempo, é o que Jesus me revelou, que o Senhor me revelou, né? E mandou eu pregar ao mundo. Eu sei que muitos não vai dar atenção a essa palavra, mas um dia, quando chegar ali diante de Deus, Deus vai cobrar. Não lembra daquele pastorzinho, ser chamado pastorzinho, no tempo que, agora depois da pandemia, eu parei de evangelizar nas avenidas, mas eu quero voltar a evangelizar novamente. Mas muitos me chamavam de irmãozinho. O irmãozinho, muitos vão chamar aquele pastorzinho, ele está falando aí besteira. Deus vai cobrar, porque foi ele que mandou eu pregar para você que está ouvindo. É ele que mandou. Então, que você possa compreender que há necessidade de ter uma vida avivada. As igrejas possam compreender que há necessidade de ser avivada, mas por isso tem que vir uma maturidade, que as igrejas não estão vivendo essa maturidade. É preciso que o cristão, que os membros de igreja, tenha a maturidade de Deus, a maturidade do Espírito Santo na vida dele. Estarei contado no próximo vídeo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.